Aula sobre cruzamentos, esse aqui ficou legal. Cruzamentos de médias móveis, média de 9 períodos, média de 20 períodos, que são as médias que eu utilizo aqui para operar nos meus trades, nas minhas operações. Eu acredito que vai te ajudar também, e eu tenho observado muitos investidores utilizando isso aqui. É o feijão com arroz, é o básico para quem está operando aqui no mercado criptográfico ou mesmo no mercado de ações. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Vamos para o gráfico. Primeira coisa, antes de começarmos aqui a nossa aula, tem muita coisa que você vai observar nessa aula que eu coloquei lá na aula de gerenciamento de risco, porque falaremos de stop, movimentações dos stops aqui também, ok? Vamos lá, gráfico do Bitcoin, tempo gráfico de 4 horas, gráfico do Ethereum 4 horas, gráficos da Solana, da criptomoeda Solana também, gráfico de 4 horas, ok? Como vocês já conhecem, está aqui a minha média azul de 9 períodos para trás, 9 períodos anteriores de 4 horas, ok? Nos 3 gráficos. Aqui minha média de 200 períodos, que teremos aulas sobre a média de 200 períodos, ok? Volume, índice de força relativo, tem tudo aqui que você já aprendeu, ok? Gráfico completo, não tem aqui retração de Fibonacci, que veremos mais adiante. Vamos lá, o que tem de interessante aqui, que é muito importante aqui deixar claro, que não há uma garantia que você, em um cruzamento de uma média móvel, você vai entrar e você vai ganhar, vai ter assertividade, ou 100% de assertividade na sua operação, no seu trade. Isso não existe, não há garantias neste mercado. Então não estou garantindo que você vai entrar aqui e vai ter sucesso nessa operação, mas eu vou mostrar que se você trabalhar com stops, vai aumentar e muito as suas possibilidades de sucesso neste setup, ok? É definitivamente uma estratégia muito utilizada por muitos investidores, ok? Então vamos lá, vamos começar, ok? Vamos passar aqui pelos 3 gráficos bem rapidinho, porque isso é muito simples. Bom, aqui já tem algumas marcações, porque eu fiz aqui em cima da aula do Bitcoin uma aula sobre stop financeiro e stop técnico, ok? Então vamos começar, bola para frente. Aqui azul, a média de 9 períodos, ok? Está mostrando aqui com a média aritmética de 9 períodos. 9 candles passados de 4 horas. Estou mostrando um gráfico de 4 horas, você pode fazer um gráfico semanal, no gráfico diário. Estou utilizando aqui um gráfico que eu opero bastante, de 15 minutos e de 4 horas, ok? A média roxa aqui é a média de 20 períodos. A nossa média de 9 períodos é uma média indicadora de tendências. Note que quando ela aponta para cima, o preço ele vai embora, vai para cima, e quando ela aponta para baixo, o preço ele vai para baixo, não é mesmo? Então é claro que nós não vamos utilizar somente a média como uma referência para a gente, embora nós estamos vendo aqui que é uma média indicadora de tendência e realmente quando ela aponta para cima o preço vai embora. Tem alguns pontos aqui que nós devemos observar, como essa média aqui atuando como uma resistência. Bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu na terceira vez, rompeu aqui a média de 200 períodos. Isso é importante porque você pode colocar o seu stop e sair aqui também antes de bater aqui, antes de tocar a resistência, como nós vimos, tocou uma vez, tocou 2 vezes, só na terceira vez que rompeu, ok? Bom, o que nós devemos observar aqui também é o índice de força relativo, menos é mais, é o que nós estamos fazendo aqui. Note que o índice de força relativo neste momento, vamos analisar este momento, o índice de força relativo ele estava aqui na região aqui de sobrevenda, ou seja, o preço estava barato, aqui, exatamente aqui, no preço aqui do Bitcoin, aqui aproximadamente aqui $18.520, e o preço aqui, o índice de força relativo apontou para cima. Nesse caso aqui, a entrada aqui, o ideal para fazer uma entrada é acima desse candle aqui, exatamente esse candle aqui como referência. Então você está acompanhando, ok? Uma lateralização, você viu que tem uma lateralização aqui, exatamente aqui neste ponto, ok? Você acompanhou 1, 2, aqui rompeu esse candle, então dá para entrar aqui exatamente aqui e ficar na operação, ok? Daqui até aqui exatamente 17%. Mas vamos lá, em que momento que deu entrada aqui nessa operação? Bom, observando aqui pelos candles, nós vimos que esses dois aqui, esse é um candle aqui de confirmação, porque ele ultrapassou esse candle anterior, mas aqui, como eu falei lá na aula de stop técnico, é um candle que me traz mais segurança, ele ultrapassa, consome esses demais candles aqui anteriores, né? Ultrapassa esses candles, tem uma lateralização e você aqui está observando
observando o índice de força relativo, está observando também a entrada de volume, ok? Na operação, e você começa a ver que tem uma inclinação aqui para cima, exatamente aqui da média de 9 períodos. Em que momento você vai entrar? Aqui houve um cruzamento exatamente aqui. É claro que você observou volume e você observou também o índice de força relativo. Se entrou aqui exatamente aqui, neste cruzamento você ficou na operação, ganhou 17% no Bitcoin aqui como uma referência, um estudo aqui para nós, ok? Você traçou também aqui uma linha de tendência de alta, o preço está em cima da linha de tendência de alta, tá tudo certo, você ficou na operação. Que momento que você vai sair? Quando romper essa linha de tendência de alta. E claro que você vai monitorar aqui exatamente aqui que tem um suporte e houve também o rompimento desse suporte, e aqui exatamente aqui a linha azul, a média de 9 períodos, cruzou para baixo. E aqui também, que apontou para baixo o índice de força relativo, entrou volume vendedor. Muito simples, muito fácil. Não utilizei isoladamente só as médias móveis. A aula é sobre o cruzamento das médias móveis, mas eu utilizei também outros indicadores como volume, o índice de força relativo, o cruzamento da média móvel para entrar na operação e para sair. Eu poderia entrar aqui exatamente nessa operação, aqui neste candle, ok? E poderia deixar o meu stop aqui embaixo, se você observar daqui, exatamente daqui, ok? Até aqui embaixo, 3,40 de stop. Eu poderia até deixar o stop um pouquinho mais para baixo, 4, 5%, ok? Mas vamos lá, deixa aqui os 3,40, enquanto o preço aqui está em cima da média roxa de 20 períodos. Você está na operação, rompeu, você, claro, vai colocar o seu stop. O ideal é que rompendo aqui esse suporte, você pode aqui considerar aqui o pavio, exatamente, você coloca aqui o seu stop. Então, daqui de baixo, deixa aqui uns 2, 3%, olha que legal. Se você deixar 2%, você deixa 2% aqui abaixo do rompimento, né? Abaixo desse suporte, abaixo do rompimento da linha de tendência de alta, porque se o preço descer aqui 1, 2% e voltar a subir, você está com o seu stop aqui. Então você deve fazer isso aqui. Entrou aqui nessa posição, o preço está subindo, você vai subindo também o seu stop. O preço está aqui, você está na operação, está aqui, você vai subindo o stop, ó, vai subindo o stop, vai subindo o stop. O preço está aqui, ok, vai subindo o stop, e aí depois você pode deixar aqui, você define uma meta, né, uma estratégia, 2, 3%, olha que legal. Esse aqui é um suporte importante, olha que bacana. O preço que ele pode fazer, ele rompe e ele pode fazer aqui um novo reteste, ele pode depois continuar o movimento aqui altista. Não foi o que aconteceu, as médias apontadas para baixo, a média de 20 períodos apontada para baixo, a média de 9 períodos apontada para baixo, o índice de força relativo para baixo, volume aqui também decrescente. Então estava tudo realmente mostrando que o preço, principalmente, olha esse candle aqui, esse candle gigante de força, e olha a continuidade também desse candle. O preço ele vinha tentando aqui romper essa resistência, tentou novamente, ele vai tentando, não tem força, está vendo? Aqui tem um candle de indefinição, ou seja, você está aguardando, você está acima da média aqui de 9 períodos, tá média apontado para cima, você está no trade, ok? Entrou volume aqui, frustrando aqui os interesses dos compradores, entrou volume de venda, jogando o preço para baixo, você viu aqui o suporte, passou o suporte, ok? Coloca o seu stop, você quer fazer aqui, ficar na operação até esse segundo suporte? Ok, você está entregando aqui 5%, um pouquinho mais aqui, se for esse aqui 6%. Bom, é um stop legal para você deixar também. Entrou na operação aqui no cruzamento, ganhou 17%, está entregando 5%, né? Eu sairia exatamente aqui após o rompimento, poderia sim fazer uma nova tentativa aqui de topo e continuar subindo. Então, se você observar aqui, exatamente aqui embaixo, você pode colocar um pouquinho mais para cá, você estaria devolvendo 4,73% para o mercado. Mas também foi um trade legal, você entrou aqui nessa operação, como eu falei, no cruzamento da média móvel, ou entrou na confirmação desse candle aqui, exatamente aqui, você ganhou 19%, ou seja, na conta, se você observar, você colocou 15% no bolso. É um trade bacana, não é mesmo? Cruzou para baixo, sai da operação, fique esperto, coloque o stop para você não devolver tudo para o mercado, ok?
Vamos ver um outro caso aqui. Exatamente aqui, olha que legal. A média cruzou aqui para baixo, quem estava vendido pelo que vendido shorteando, ok? Ficou na posição, enquanto a média tiver aqui, a média azul de 9 períodos abaixo da média roxa, tá short, o preço está indo para baixo e aqui nesse exato momento houve o cruzamento, uma confirmação aqui interessante. Se você observar, tem volume, tem índice de força relativo e aqui um candle de força, um interesse comprador muito interessante que você poderia entrar, lembrando que aqui era uma resistência importante a ser rompido, o preço estava tentando romper algumas vezes, você observou que o mercado estava aqui na região de sobrevenda e você esperou quando rompeu você entrou. Olha que interessante, você acha que seria ruim? Vamos supor que você entrou aqui nesse cruzamento aqui, exatamente aqui, ok? Entrou aqui nesse cruzamento, ok, o preço está em cima, até que em cima foi de 7%. Continuou na operação, 9%. Você observou que o preço que ele fez lateralizou, praticamente que lateralizou, continuou no trade, continuou na operação. E o stop, seu stop estava aqui e você foi automaticamente, quando você viu, o preço caiu aqui para baixo, não foi? Não deu esse pavio? Mas olha só, a média está acima, a média azul acima da média roxa. Você continua aqui, você está na operação. Nossa, mas caiu exatamente desse pavio até esse pavio aqui, caiu 6%. Bom, mas seu stop estava aqui embaixo. O preço está acima da média de 20 períodos, você continua na operação e depois você vai subir no stop, ok? Vai subir no stop e vai levando para você proteger a sua operação. Então dava aqui, observando aqui exatamente com calma, com serenidade, dava exatamente para entrar, por exemplo, mesmo que seja aqui neste rompimento aqui, vamos colocar aqui como uma referência esse rompimento, confirmando aqui volume embaixo, índice de força relativo, para você sair aqui, ó, nesse ponto aqui exatamente, ok? 10%, dava para fazer uma operação de 10%, dava para sair antes, como eu falei, entrou aqui, saindo aqui era 8%, ok? Dava para fazer também essas operações. Então, tem aqui novamente o cruzamento da média móvel, entrou aqui na operação, aqui, ó, cruzou aqui, você ficou até aqui em cima, mais 12, até aqui em cima 11%, exatamente. Note que o preço ele estava aqui na região de 37, no índice de força relativo, ok? E você foi até que essas regiões que o preço chegou aqui na região a partir de 70. O ideal, eu gosto sempre de observar aqui nas minhas operações, 75, 80 para uma região de sobrecompra, 25, 20 para sobrevenda, no caso aqui, né, para ficar aqui sobrevendido. Mas se você observar alguns ativos aqui, a média do índice de força relativo está ficando aqui exatamente aqui na região de 70 como uma resistência e aqui exatamente foi para uma região de 20. Olha o que eu acabei de falar, fez 20 e o que aconteceu? Olha a subida que legal, se você tivesse entrado ali naquela posição, 9% de alta, o índice de força relativo subiu aqui, exatamente daqui até esse ponto. É um ponto muito interessante pensando no índice de força relativo. Se você observar, a média cruzou? Não, a média não tinha cruzado, mas a média já estava aqui apontada para cima. Dava para perceber aqui uma entrada, né, um início aqui de entrada de volume aqui, comprador, interesse aqui comprador, exatamente que uma indefinição, o índice de força relativo aponta para cima, a média começa a virar, ok? Começa a virar para cima e o preço também, uma coisa que é importante observar, ele tende ao que? A buscar a média de 200 períodos. Então, o preço aqui apontou para cima, a média indicador de tendências, com indicativo de algum momento buscar aqui o preço da Ethereum. Se você observar aqui, para chegar e tocar aqui na média, exatamente 200 períodos, 16%. Então, não tem nada aqui impossível para o preço de deslocar e tocar a média de 200 períodos. Isso é possível ver aqui na frente também, aqui em cima, o preço vem, toca na média, atuando aqui como uma resistência, toca, bate, ele tenta aqui novamente, aqui uma lateralização, rompe a média sem força, sem volume aqui, interesse comprador, e o preço voltou para baixo da média de 200 períodos. Então o preço ele tende a algum momento, em algum determinado momento, voltar e tocar a média de 200 períodos. Então eu gosto muito de utilizar a média de 9 períodos como indicador de tendências, observando sempre se ela está abaixo da média de 20 períodos ou acima da média de 20 períodos. Abaixo nós temos aqui uma posição aqui vendedora, uma agressão vendedora, e quando ela está acima, um cruzamento para cima, está mostrando aqui, sinalizando um movimento aqui
altista, ok? Gráfico da Solana, a mesma coisa. Olha que interessante. Aqui uma indefinição de mercado, um candle aqui que assustaria qualquer pessoa, qualquer investidor, né? Um candle forte, uma agressão forte aqui de vendas, mas aqui exatamente houve uma lateralização, uma indefinição aqui de mercado entre compradores e vendedores, entre touros e ursos. O preço começa a se movimentar aqui para cima, exatamente. Olha aqui, a média começa a indicar que ela vai subir. Olha que interessante, ela cruza e depois quando ela cruza, exatamente se você observar deste ponto aqui em cima desse candle, esse candle aqui já é um candle de confirmação, ele está acima desses candles. Se você tivesse entrado aqui exatamente, olha que legal, 18% aqui de lucro, o preço em cima da média de 20 períodos, tudo certo, tudo ok. O preço ele tentou romper essa resistência, não teve forças, ok? Houve uma lateralização, tentou uma vez, duas, três, quatro, desceu. No momento que você vai sair da operação, a média cruzando para baixo, interesse aqui, volume vendedor, agressão vendedora, o índice de força relativa apontando para baixo. Claro que você vai trabalhar com stop, aonde? Exatamente aqui abaixo desse suporte. Poderia entrar aqui, o candle aqui de stop é esse aqui, meu stop aqui, se eu vou pelo candle, coloco um stop aqui exatamente na mínima, 1, 2, 3, esse candle acima desse. Esse aqui é um candle de confirmação, considerando que ele está acima desse candle aqui de vendas, né? Vendedor, ele está aqui acima, encobrindo aqui todos os candles anteriores. Tava para entrar nessa operação exatamente aqui e ganhar 23%, ou esperar um pouquinho mais, aguardar um outro movimento aqui, um movimento mais claro, ok, e entrar aqui exatamente aqui no cruzamento da média, exatamente, posso entrar aqui e levo até aqui em cima 20%. Então você teria várias oportunidades aqui de entrada, tanto pelo candle de confirmação como pelo cruzamento de médias, observando também os indicadores técnicos, e tem que fazer o que? Tem que ir subindo o seu stop, ok? O preço está subindo, enquanto o preço está subindo, você está subindo aqui o seu stop, ok? Olha aqui, ó, essa é a média de 9 azul. Deixa quieto, passou aqui, tocou exatamente aqui na média de 20 períodos. Acabou que ela atuou em alguns momentos aqui como suporte, a média de 20 períodos. Mas aqui, enquanto está acima, você está na operação e depois é só você observar que houve tentativas frustradas de romper essa resistência e buscar outros patamares aqui elevados de preço, ok? Então, bem tranquilo, vai subindo, vai protegendo a operação, cruzou para baixo, observou aqui que o prêmio de risco aqui para permanecer nessa operação, principalmente, olha aqui que interessante, daqui até aqui 5% já de queda, uma força de vendas aqui importante. Está observando inclinação para baixo, aqui houve o cruzamento. Vai esperar até cruzar aqui embaixo para você sair dessa operação? Não precisa, exatamente, que houve um atraso, um delay, e geralmente médias são assim, elas medem e refletem tempos passados, são candles, tempos gráficos passados, então você não vai esperar exatamente chegar até aqui para você colocar o seu stop. Você já observou algumas tentativas frustradas, observou que o índice de força relativa apontou para baixo, observou aqui também que a média de 9 períodos apontou para baixo. Não vai esperar colocar o stop aqui embaixo, exatamente aqui embaixo, logo abaixo da média de 20, porque assim, essa média também ela pode atuar como suporte, como uma resistência e como suporte, ok? Mas aqui neste caso entrou volume de vendas, uma agressão vendedora muito forte, e é claro que rompeu a média de 200 períodos. Isso é muito comum, é muito normal, e o preço ele tende a buscar novamente tocar na média de 200 períodos. Então é muito legal, porque você tem várias possibilidades de fazer aqui análise, não só considerar o cruzamento das médias, mas até esperar que a média bater até ela cruzar. Não, observe aqui outros momentos, observe a resistência, coloca aqui o suporte e vai mapeando a agressão vendedora, índice de força relativo para baixo, para que você vai ficar na operação. Tem que sair e esperar outros momentos melhores para voltar. Ok? E claro também que você tem que observar o contexto macroeconômico, o contexto global. Claro que tem que estudar também tudo que você já viu, que é a parte fundamentalista de cada projeto. Tudo depende de perfil e de estratégia. Então até mais, até breve. Se possível, reveja essa aula e não esqueça do módulo de gerenciamento de risco. Tem muitas dicas lá, tem muita coisa legal para nós vermos por aqui, beleza? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.